Bom dia, paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus por esse dia maravilhoso. Vamos curtir esse feriado, descansar, em nome de Jesus. Quem estiver descansando, ou quem estiver viajando, ou quem estiver trabalhando também, que o Senhor Jesus abençoe você e o trabalho das suas mãos. Nós estamos falando, estudando a palavra, como eu disse ontem, anteriormente, fazendo o estudo bíblico, né? Um estudo que a gente aprende na escola dominical da igreja, quando a gente se converte, amém? É o beabá, né? É a base bíblica, é como se você estivesse entrando na escola, quando criancinha, sendo alfabetizado. E não deixa de ser diferente, porque quando a gente nasce para Jesus, somos novas criaturas, somos filhos de Deus, né? Aceitamos a Jesus Cristo, a nossa vida vai sendo trabalhada dia a dia, nossa salvação trabalhada dia a dia. Então, eu estou dando um estudo sobre a origem de tudo, sobre a criação. Hoje, sempre o título é A Origem de Tudo, mas hoje o subtítulo é A Criação Original e a Rebelião de Lúcifer. Você vai entender o porquê da criação original e a rebelião de Lúcifer dentro da palavra de Deus. Sempre se lembra, meu irmão, todos esses estudos que faço, eles são dentro daquilo que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia fala assim para nós. Eu quero deixar assim um pedido a vocês, que vocês repartam a palavra de Deus com outros. Como digo, sempre sejam boca de Deus. Propague a palavra. Seja um anunciador das boas novas. Amém? Isso é mandamento do Senhor para nós como igreja de Cristo Jesus aqui na terra. É o ide do Senhor. E você pode fazer isso com tanta facilidade. Hoje nós temos este meio de comunicação que vai longe até os confins da terra. E você e eu podemos fazer isso em nome de Jesus, amém? Não deixe de clicar no canal, não deixe de dar um joinha e compartilhar, amém? Então a Bíblia diz assim no livro de Gênesis, no capítulo 1, logo no início do livro de Gênesis, nós vamos ler isso que eu estou lendo aqui para você. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui, amados, a Bíblia nos revela que Deus é um Deus de ordem. Deus é luz. Então, logo o universo criado por Ele, sem dúvida alguma, seria algo muito bem ordenado, maravilhoso, harmonioso, cheio de luz e cheio de beleza. Só que, entretanto, no versículo 2, fala assim para nós, que a terra estava sem forma e vazia, e que havia trevas sobre a face do abismo. Deus, amados, Ele não é um Deus de trevas, não é um Deus de desordem, não é um Deus de caos. Nós vamos ver isso no livro de Jó, que eu quero ler para vocês, Jó 38, a partir do verso 4 até o 7, que Deus, a palavra nos diz assim. Onde, aqui no livro de Jó, fala sobre a criação. Então, a palavra diz assim para nós: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que os sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhes assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Amados, esse trecho fala para nós assim que o fato de haver manifestação de júbilo, de grande alegria, indica que a criação de Deus era magnífica, exuberante. Então, o que foi que aconteceu? Nós vamos ver pelos estudos que os estudiosos da Bíblia, eles concordam que entre os versículos 1 e 2 da palavra de Deus do livro de Gênesis,
houve um intervalo que durou milhões ou talvez bilhões de anos. Entendem, né, os estudiosos, que também neste período ocorreu a rebelião de Satanás, que foi lançado por terra e transtornou a ordem do universo e corrompeu a criação original de Deus, tornando a terra caótica e tenebrosa, sem forma e vazia. Em Gênesis capítulo 1, 2, nós vamos ler assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Nós vemos aqui, que eu compartilhei com você, que no início do livro de Gênesis, no capítulo 1, fala bem ao contrário, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e a Bíblia fala que tudo que Deus criou era perfeito, era algo muito ordenado, maravilhoso, harmonioso, cheio de luz, cheio de beleza. Já no 2, totalmente diferente. Então, nós vamos ver que antes da queda de Satanás, ele se chamava Lúcifer, que significa filho da alva, filho da luz. Mas depois que ele foi expulso por Deus do paraíso, ele passou a se chamar Satanás, que significa adversário de Deus. Aí eu faço uma pergunta a você, se é que você sabe ou não. Qual foi o pecado de Lúcifer? A Bíblia nos conta que ele era um supremo arcanjo. Só que ainda insatisfeito com isso, ele quis ser igual a Deus. E a sua capacidade de beleza, que Deus havia dado a ele, lhe subiram a cabeça. Então, ele permitiu que a ambição, o orgulho tomasse conta de todo o seu ser. Por isso ele foi expulso da esfera celestial dos céus, lançado por terra. E diz a Bíblia que 1/3 dos anjos o seguiram em sua rebelião. E a Bíblia conta que com sua rebelião, Satanás transformou a ordem do universo. Houve caos na terra, que se tornou sem forma e vazia. E se encheu de trevas. E a Bíblia conta que isso durou milhões de anos. Então, a partir do versículo 3 de Gênesis 1, Deus entra em cena novamente para restabelecer a ordem na terra e em todo o universo. Então, a recriação do universo e os princípios divinos da multiplicação de vida, que é a frutificação, começou a acontecer. Então, se você e eu formos lendo a palavra de Deus, nós vamos ver nos textos bíblicos que nós vamos poder extrair uma série de princípios divinos que devemos entender, seguir e praticar para que nós possamos colher preciosos resultados na frutificação divina dentro de nós, no nosso ser. Então, no versículo 3 de Gênesis, nós lemos que, assim, disse Deus. Gênesis 3, verso 1. A recriação do universo começa aqui. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, a partir desse momento, começou a recriação de Deus, ou seja, ele começou a devolver o universo ao seu estado original, aplicado assim a uma nova realidade, depois da rebelião de Satanás e do seu julgamento. Então nós vamos ver que a primeira coisa que Deus restaurou no universo foi a luz. Deus estava preparando todo um ambiente para possibilitar a frutificação, a multiplicação da vida. E para que haja, amados, frutificação, deve haver luz. Sem luz não há vida. A primeira coisa que Deus restabeleceu, guarde isso no teu coração. A primeira coisa que Deus restabeleceu no universo foi a luz.
com uma simples palavra da sua boca, ele disse: haja luz, e houve luz, porque Deus é luz, Deus não é terra. Você viu que lá no capítulo 1, verso 2, eu li para vocês: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Diferentemente agora do capítulo 3 de Gênesis, Gênesis capítulo 3, verso 1, aonde Deus ordena a luz sobre a terra, sobre o universo. Então ele começou a devolver ao universo ao seu estado original, né? Agora numa nova realidade, depois da rebelião de Satanás e do seu julgamento. Então, nós vamos ver que Deus restaura o universo através da luz, porque Deus é luz. Guarde esse princípio no teu coração. A luz de Deus tem que brilhar em você. E eu já falei sobre a luz, sobre brilhar. Aonde você e eu chegarmos, nós devemos iluminar, porque a luz de Cristo Jesus está em você, está em mim. Então, no princípio, né, Deus separou luz de trevas. E se você dar continuidade no capítulo 3, os versículos 4 e 5 diz assim: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Isso é Bíblia, irmãos. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então nós vamos ver aqui que o primeiro princípio que vemos nesse trecho é o da separação. Para que haja frutificação, deve haver a separação da luz e das trevas. E para que você e eu apliquemos essa palavra, a nossa experiência, nós precisamos fazer para nós mesmos as seguintes perguntas: existe separação em minha vida? Então, primeiramente, nós precisamos estar, amados, conscientes de que a luz é luz e trevas são trevas. Na sua e na minha vida, tem de haver separação em todos os ambientes que eu vou dar assim exemplos no seu dia a dia e no meu. Então, na sua vida e na minha vida tem que haver separação. Em todo lugar que você e eu formos. Não podemos compactuar com as trevas. Por exemplo, no seu trabalho, na sua faculdade, no colégio, entre os amigos, o que eles falam, o que eles comem, o que eles bebem, o que eles fazem, como se vestem. Olha, nós participamos de tudo o que eles fazem, mas nós temos que ter o discernimento que deve haver separação. Então, tudo que eles fazem, sem qualquer discernimento, sem qualquer separação, eu e você não podemos praticar as mesmas coisas, tem que haver separação. Quantas vezes você pode estar entrando no Facebook, nas suas redes sociais, e ler comentários? Você também precisa observar esse princípio da separação. Nos nossos relacionamentos, nas nossas conversas, tem que haver separação de luz e trevas, que está tudo misturado. Então, amados, o primeiro princípio que eu e você devemos observar é o da separação entre luz e trevas. E nós devemos orar a Deus, pedir ao Senhor para que Ele nos ilumine, para que Ele ilumine o nosso coração, a nossa mente e nos dê uma vida santa. E que nós possamos observar a palavra e nos apartar das trevas. E pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo, que você e eu queremos viver na luz de Deus, em Cristo Jesus. Amém? Guarde esse princípio, aplicado dentro do texto onde Deus, ao recriar o mundo, o primeiro dia da recriação, Ele separou a luz das trevas. Nós somos luz. Aonde você e eu chegarmos, temos que iluminar o ambiente. Temos que ter esse princípio no nosso coração, de que nós somos
o luzeiro do mundo, porque a luz de Cristo Jesus está em você e em mim. Ilumine os ambientes por onde você passa, aonde você convive, em nome de Jesus. Que as pessoas do seu relacionamento, seja lá em que ambiente for, possam ver em você esta luz de Cristo e que você preze por esta separação. Não dá para conviver com as trevas, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Amanhã nós vamos falar sobre o segundo dia. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida neste dia, em nome de Jesus. E brilhe, que a luz de Cristo brilhe em você e que você possa brilhar, iluminar este mundo tão caótico, em nome de Jesus, né? Tão cheio de trevas. Amém? Deus abençoe.